Você sabia que quase tivemos um 11 de setembro aqui no Brasil? Não, né? Então senta que lá vem a história. Hoje a gente vai falar sobre o sequestro que aconteceu aqui no Brasil em 1988 e que poderia ter se transformado em nosso 11 de setembro. Aliás, alguns dizem que se os Estados Unidos tivessem se preparado melhor, conhecendo o que já tinha acontecido aqui no Brasil, talvez o 11 de setembro não tivesse ocorrido. O maranhense chamado Raimundo Nonato estava desempregado, sem casa própria, e a inflação no país passava dos 400% ao ano. Para vocês terem uma ideia de como era a segurança nos aeroportos em 1988, nem revista de bagagens existia nos aeroportos mais remotos, como era o caso de Confins, em Belo Horizonte. Sabendo disso, Raimundo bolou em sua mente: vou sequestrar uma aeronave comercial e obrigar o piloto a se jogar contra o Palácio do Planalto. Então, no dia 29 de setembro de 1988, Raimundo pôs o seu plano em prática. Embarcou no voo VP375 da VASP com destino ao Rio de Janeiro, por volta de 10h30 da manhã. Com um revólver calibre 32 dentro da bagagem do avião, quando já se aproximava do aeroporto do Galeão para pousar, Raimundo levantou e foi direto para o cockpit do Boeing. Ele forçou a porta que estava trancada, e aí um comissário viu e disse que ali era a cabine de pilotagem e que ele não poderia entrar. O comissário achou que ele talvez quisesse ir ao banheiro. E aí Raimundo sacou um revólver e atirou no comissário. O tiro pegou de raspão na orelha. Com o comissário fora de combate e ferido gravemente, Raimundo começou a atirar na fechadura da porta do cockpit. O copiloto, que se chamava Salvador Evangelista, ouvindo esses tiros na porta, disse para o comandante que tinha um cara armado no avião. Com as balas furando a porta e atingindo o painel do avião, o comandante Murilo pediu para abrir a porta, senão todos iam morrer ali. Nessa época, as portas da cabine dos pilotos não eram blindadas como é hoje, depois do 11 de setembro. Com a porta da cabine aberta, a primeira coisa que Raimundo disse para os tripulantes foi: vamos para Brasília. Se aproveitando da confusão na cabine, o comandante Fernando Murilo Lima alterou o código do transponder para 7500, que é o código universal de sequestro. O transponder é usado pelas torres de controle de tráfego aéreo para identificar o avião na tela do radar. O Centro Integrado da Defesa Aérea foi avisado imediatamente que havia um avião em sequestro. O controlador então chamou o VP375 pelo rádio pedindo que confirmasse a mudança de rota. Quando o copiloto foi se abaixar para pegar o microfone e responder para o controle, Raimundo deu um tiro fatal na nuca do copiloto e disse para os outros tripulantes: ele ia tentar alguma coisa. Dessa forma, dentro do cockpit, a situação atingiu níveis dramáticos. O comandante Murilo chorava e lamentava o que tinha acabado de presenciar. Os passageiros não sabiam o que estava acontecendo na cabine, mas escutaram os tiros e ficaram abaixados nos assentos, como se estivessem em posição de pouso de emergência. Murilo tentava manter a calma e não olhar para o seu copiloto caído ali do lado. Raimundo apontou a arma para o restante e ordenou que o avião fosse desviado para Brasília. Murilo pensou na melhor forma de voar até Brasília economizando combustível, já que o voo inicialmente era de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro somente. Perguntou para Raimundo o que era para fazer quando chegasse em Brasília. Raimundo respondeu: vamos para cima do Palácio do Planalto e vamos jogar o avião e matar o presidente. Com a arma apontada para a cabeça de Murilo, e sem ao menos raciocinar que não ia ser somente o presidente a morrer, Murilo percebeu que Raimundo Nonato estava completamente fora de si, e eles já estavam quase 2 horas voando. Enquanto isso, a Força Aérea colocou um Mirage 3 da base aérea de Anápolis para interceptar e acompanhar o voo. O presidente Sarney foi avisado da intenção do sequestro e cancelou toda a agenda naquele dia. Quando o 737 entrou no espaço aéreo de Brasília, a imprensa toda já transmitia ao vivo o máximo do avião da VASP. Na cabine, Murilo tentava mudar a ideia de Raimundo, dizendo que o avião seria abatido se eles fossem em direção à sede do governo, e chamou a atenção de Raimundo para o combustível nos tanques que poderia acabar a qualquer momento. Aí o avião iria cair com todo mundo a bordo. Ele tentou convencer Raimundo a pousar em Brasília ou na base aérea de Anápolis, mas Raimundo não aceitou porque sabia que os militares o pegariam. Mandou então desviar o voo para Goiânia. O 737 já estava voando há mais de 3 horas desde a saída de Confins, e Murilo disse: não vai dar, a gente só tem combustível para mais 15 minutos de voo. Raimundo, inquieto, disse: tá sim, vamos para Goiânia agora. Com apenas 800 quilos de combustível nos tanques, que é quase nada, e as luzes de alarme já acendendo, Murilo desviou a rota para Goiânia. Ele sabia que não teria mais combustível em breve e suspirou quando o aeroporto de Goiânia apareceu no horizonte. Só que Raimundo mudou de ideia novamente e disse que agora ele queria ir para São Paulo, encostando o revólver nas costas de Murilo, que só dizia: não dá, não dá. Perto de sobrevoar Goiânia, Murilo resolveu fazer o que nunca havia sido feito com o 737.
Para tentar derrubar Raimundo, ele fez um túnel barril. Fazer isso em um avião de caça, um avião acrobático é moleza, mas em um avião comercial, você nem tem certeza se a estrutura vai aguentar a manobra. Murilo acelerou ao máximo, deu um coice no pedal e inclinou o avião para a direita até ver Goiânia de cabeça para baixo. Os passageiros que estavam com os cintos afivelados sentiram a força G e gritaram. Mas ninguém se feriu. Raimundo se agarrou na cortina ao lado dianteiro e também não caiu. Quando o 737 nivelou, o motor esquerdo já estava apagando por falta de combustível. Ainda avistando Goiânia, Murilo tentou mais uma manobra e iniciou um parafuso. Dessa vez, finalmente Raimundo caiu no chão. Só que os tripulantes que estavam na cabine também caíram e não conseguiram dominar o sequestrador. Murilo aproveitou a confusão e, como estava em baixa altitude, já que perdeu muita altura com esse parafuso, pousou em Goiânia mesmo. Ele disse que teve sorte porque, quando terminou o parafuso, o aeroporto estava na frente dele. Os motores apagaram logo após o pouso por falta de combustível. Eram 1h45 da tarde, 3h15 depois que tinham saído de Confins, em Minas Gerais. Dentro do avião, um grande silêncio. E Raimundo ainda segurando o revólver. No aeroporto de Goiânia, ninguém acreditava no que tinha visto. No avião, nenhum passageiro e nenhum comissário ficou ferido, apesar das manobras acrobáticas e dos tiros dados a bordo. Raimundo se levantou e foi novamente para a cabine e falou: "Vamos abastecer e voltar para Brasília." Murilo, exausto, mas calmo, disse que o avião estava com problemas e que não poderia continuar o voo, e que precisaria de uma inspeção de manutenção. Raimundo então mandou ele pedir um Mirage 3 para fugir. Na negociação com a Polícia Federal, ele acabou aceitando um Bandeirantes mesmo. A Polícia Federal encostou o Bandeirante ao lado do Boeing. Antes de descer do avião, Raimundo pegou o comandante como um escudo e disse que ele ia junto para Brasília. Dentro do Bandeirante, tinha um atirador de elite da Polícia Federal que estava só esperando Raimundo aparecer na porta para anular o alvo. Em nenhum momento a polícia deixaria aquele sequestrador sair de Goiânia. Quando Raimundo já estava descendo as escadas, afastou a arma do comandante para subir num avião. O atirador de elite fez um disparo, só que errou. Raimundo não pensou duas vezes, apontou para o comandante Murilo e atirou também. A bala acertou a coxa do piloto. Uma rajada de tiros então saiu do Bandeirante. Dessa vez, finalmente, Raimundo caiu e estava vivo. Eram 7h da noite e tudo foi transmitido ao vivo pelas TVs. Raimundo Nonato então foi levado para o hospital e se recuperou muito bem dos ferimentos que sofreu, mas quando ia ter alta para responder pelo crime, acabou morrendo misteriosamente. Chamaram então um médico Bandam Palhares para fazer a autópsia. O laudo da morte foi anemia falciforme. Ninguém contestou. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui, até agora, até esse momento, por favor, eu te peço encarecidamente para te deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e não perca os próximos vídeos.